Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremos-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo ao Acordando para o Propósito nesta quarta-feira. Nós estamos aqui no ar para poder conversarmos sobre a temática desse mês, que está sendo muito interessante: reforma protestante. Se você quer acompanhar toda essa temática durante todo o mês de outubro, que ainda está seguindo e fluindo, você se inscreve no canal agora, aciona o sininho das notificações para você ficar por dentro dessa temática. E também, se você quiser assistir todas as outras temáticas que nós temos aqui no nosso canal. São muitos temas, muitos conteúdos abençoadores para a tua vida. Você pode aí verificar as playlists e navegar aqui numa jornada de aprendizado bíblico sobre temáticas que estão ligadas ao âmbito do ensino bíblico. Eu creio que você, fazendo a sua inscrição, você também estará investindo na sua vida, tá certo? Então faz a sua inscrição, acione o sininho das notificações e não deixe aqui de, ao longo do nosso conteúdo, de você curtir, comentar. E eu sempre peço, quando terminar o programa, copie o link e envie para o maior número de pessoas. Talvez essa pessoa que você vai enviar também vai se tornar um inscrito aqui no nosso canal, e assim nós vamos difundindo o ensino da palavra de Deus. Antes de eu começar aqui a nossa breve conversa de hoje, todo dia nós nos encontramos aqui, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã, no Acordando para o Propósito. Eu gostaria de enfatizar para você o seguinte: aqui na nossa descrição, nós temos um link, caso você queira se aprofundar na temática Reforma Protestante. São aulas mais extensas, aulas com uma profundidade histórica também. Tem coisas que eu perpasso aqui no Acordando para o Propósito de maneira muito sutil. E nesse curso, é um curso que é ministrado por um grande amigo, historiador, pastor Gilson Paulo, você pode navegar de uma maneira mais abrangente. Esse é um curso para quem quer, de fato, se aprofundar, para você que quer também colher de maneira muito direta um conteúdo que vai elevar o teu conhecimento sobre a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, que é um marco na história do cristianismo. Então, se você desejar, aqui na descrição tem um link. Você clica nesse link para poder você ficar por dentro aí do que é necessário para você fazer a sua matrícula no curso. Já tem muitas aulas lá liberadas e você pode aí clicar e usufruir desse conteúdo maravilhoso. Olha, chegamos aqui, nós já perpassamos por alguns personagens, nós perpassamos por alguns entendimentos aqui sobre a Reforma Protestante, e hoje chegou o momento de nós começarmos a falarmos um pouco sobre a ideia de formação de Martinho Lutero, sobre a vida de Lutero, a fase embrionária da vida de Lutero, que é o grande personagem da Reforma Protestante. Por que o grande personagem? Você vai saber isso mais à frente, mas imagina que todo grande evento ele tem sempre o marco de um grande personagem. Deus ele sempre faz com que haja um personagem na história que marque um determinado período. Assim como os homens que nós conversamos anteriormente também marcaram um período. Mas nessa virada de chave para a Reforma Protestante, um homem chamado Martinho Lutero foi muito importante dentro desse cenário. Martinho Lutero, ele nasceu já aí no final do século XV, 1483. Quando o Martinho Lutero nasce, você já viveu todos aqueles episódios que nós narramos anteriormente aqui. Aqueles homens que, de alguma forma, contradizeram a igreja romana, e aí Martinho Lutero ele vai nascer nesse cenário. 1483 é um período onde Martinho Lutero já vai crescer vendo e vivendo algumas influências em relação à Reforma Protestante. Agora, isso é interessante. Martinho Lutero ele vai nascer na Alemanha. E aí Martinho Lutero ele nasce numa família muito humilde.
uma família simples que busca galgar um crescimento econômico, como muitas famílias que nascem numa situação que não é privilegiada. Aí o que que acontece? Martinho Lutero, ele vai crescer com uma ótica interessante. Qual é a ótica interessante aqui de Martinho Lutero? Os pais de Martinho Lutero, eles são cristãos, ok? Então pense que aquele que professa uma fé cristã aqui no século XV, entrando aí para o século XVI, essas famílias que professam a fé cristã, elas são muito influenciadas pelo catolicismo romano ou elas são, ok, fiéis da Igreja Romana. Então, apesar de Martinho Lutero nascer num seio de família cristã, entenda o seguinte, isso é um relato histórico, inclusive. Os livros históricos, eles contam que a família de Lutero era muito supersticiosa. Isso são relatos históricos, os historiadores contam muito sobre isso, que a família de Lutero era uma família muito supersticiosa. Mas algo interessante, a família de Lutero vai prezar por algo que nós aqui também prezamos, que é o ensino de excelência. Então, por mais que a família de Lutero fosse uma família simples, por mais que a família de Lutero fosse uma família católica romana, no sentido de profissão de fé e muito supersticiosa, entenda, Lutero ele vai ter uma família que vai priorizar o ensino. E aí o que acontece? A família de Lutero vai direcionar Lutero para que ele possa ter um ensino de excelência. Então imagina, por exemplo, é o caso de muitas famílias, às vezes não tem a condição de matricular o filho numa escola de excelência, então vai buscar, por exemplo, bolsa, vai buscar algum tipo de sacrifício na vida financeira para que o filho possa estudar num lugar onde tem uma qualidade de ensino. Então, isso vai acontecer com Lutero. Veja, eu não sei se você já estudou assim sobre a história da Reforma Protestante ou sobre a biografia de Martinho Lutero, mas às vezes eu fico me perguntando e refletindo sobre isso. Será se todo esse cenário da formação de Martinho Lutero, de ele ter sido influenciado pelos pais para poder estudar em escolas de excelência, em lugares de excelência, isso tudo não tem a ver com um cunho reflexivo do que vai acontecer com Lutero mais à frente? Nós vamos dar aqui sequência hoje e amanhã na história de Lutero, e aí você talvez vai compreender o que eu estou falando aqui para você. O que eu estou querendo dizer aqui é que o ensino ele é transformador. Quando nós prezamos pelo conhecimento, o que vai acontecer? Há uma abertura de janela na mente para o entendimento de coisas que sem a perspectiva do intelecto não se abre. Então, Lutero ele vai ser muito influenciado. A história também relata que Lutero ele vai ter algumas influências acerca do cristianismo. Lutero ele vai, obviamente, como qualquer pessoa que vai trafegar num ambiente de fé, ou num ambiente de estudo, vai ter pessoas como referência. Então, Lutero vai ter essas pessoas na vida dele que vai influenciar a vida de Lutero em relação às questões religiosas. Lutero vai se desenvolver, sim, como alguém que tem uma crença. E aí onde que nasce uma história interessante. O pai de Lutero sempre manifestou o desejo que Lutero estudasse direito. Interessante essa história. Então, Lutero ele vai cursar direito, ele vai entrar na faculdade de direito. Aí o mais interessante, Lutero, quando ele entra na faculdade de direito, acontece uma situação relacionada a um perigo de vida que Martim Lutero vai viver, já matriculado na faculdade de direito, que ele vai passar por uma literal tempestade, onde ele vai ter ali um perigo eminente
de perder a vida. E é interessante que quando acontece essa tempestade, Martinho Lutero ele vai fazer uma promessa, ok? Ele vai reivindicar. Olha aí, veja como que vai surgindo a influência da formação religiosa, da parte de superstição dos pais. E aí Martinho Lutero ele vai fazer uma promessa pedindo o livramento dessa tempestade, livramento da sua vida a Santa Ana. Aí, veja aqui, que Martinho Lutero ele já começa com essa ideia de envolver a superstição, a ideia de pagar uma promessa em relação a um pedido de livramento de morte. E aí é interessante, a história conta que Martinho Lutero ele vai fazer uma promessa a Santa Ana que se Santa Ana livrasse ele da morte por conta da tempestade, que ele iria ingressar num mosteiro. Olha só que loucura. E aí o que acontece? O fato é que, de fato, Deus vai livrar Martinho Lutero, ok? Desse evento morte por conta da tempestade. E aí o que Martinho Lutero vai fazer? Ele vai abandonar a faculdade de Direito. Aí você tem dúvidas? O pai de Martinho Lutero ele foi contra essa questão, porque, imagina, o pai de Lutero investiu a vida inteira para que Lutero, na sua infância, no início da sua juventude, pudesse estudar em lugares de excelência, pudesse galgar um espaço na faculdade de Direito, porque era a vontade do pai. Mas aí eu começo a entender que Deus começa a fazer uma reviravolta na vida de Lutero. Por quê? Você vai entender amanhã, quando a gente começar a conversar, principalmente sobre a conversão de Martinho Lutero, que era necessário que Lutero ingressasse. E Lutero vai ingressar, de fato, em um mosteiro agostiniano. Então, Lutero ele vai passar a ser, de fato, um monge, um homem que vai se dedicar ao mosteiro e às atividades relacionadas ao mosteiro agostiniano. E aí, veja, você vai ver, e eu quero que você nos acompanhe amanhã, você vai ver que isso tudo tem um motivo. Deus, ele às vezes permite certas coisas, ou Deus usa até mesmo de coisas que nós poderíamos reprovar aqui hoje, falar assim, Martinho Lutero fez promessa para Santa Ana, não há outro santo senão Jesus, no sentido literal, não há como atribuir esse tipo de denominação a uma pessoa. A Ana foi uma mulher, então como que vai atribuir essa santidade, ok? A questão das esculturas e tudo mais, você pode pensar isso tudo e é lícito que você pense. Agora, pense também que Deus ele tem suas maneiras de agir. Veja, Lutero estava na faculdade de Direito. A faculdade de Direito, ao longo da história, você pode ver a história social, é um marco de representatividade do desejo de uma família, ok? Eu falo isso porque eu também sou formado em Direito, ok? E aí eu vi muito isso quando eu me formei. Muitas pessoas deram muita relevância a esse acontecimento por conta da questão social, do direito e tudo mais. Você imagina isso no século XV, no século XVI, que expressividade isso não tinha. Aí Lutero, ele vai sair, vai, entre aspas, abandonar a faculdade de Direito para poder se dedicar a um mosteiro agostiniano, uma vida de monge. Então ele vai ter a reprovação ali do pai, ok? Em relação a isso, porque era o desejo do pai. Mas aí começa uma grande reviravolta, porque eu diria que Martinho Lutero agora está adentrando num cenário para que o seu intelecto aguçado, esse intelecto preparado durante toda a vida, comece agora a observar algumas coisas. E aí, você está curioso para saber o que vai acontecer em relação à vida de Lutero? Então, acompanhe o Acordando para o Propósito amanhã, que nós vamos dar continuidade. Então, hoje a gente viu aqui um pouco sobre a formação de Lutero, sobre algumas informações aqui de maneira muito sucinta. Lembrando, se você quiser se aprofundar na Reforma Protestante, nós temos o link aqui. Toda vez que você adquire algum curso, que você participa das nossas produções de conteúdos exclusivos, você está abençoando o nosso ministério
e fazendo com que essa obra avance, tá certo? Então, quero agradecer você que está aqui nos acompanhando. Vamos fazer uma oração, lembrando, amanhã quinta-feira, é o dia que nós abrimos aqui para você fazer o seu pedido de oração. Ou você quer fazer um pedido de oração aqui, ou nesse momento você vai orar conosco, lembre-se que aqui diariamente nós temos uma palavra, temos uma parte de conteúdo e sempre fazemos a oração no final. Quinta-feira nós abrimos para você fazer o seu pedido de oração e na sexta-feira nós oramos pelos pedidos que foram expressados nos nossos comentários, ok? Pai, nós louvamos o teu nome, queremos agradecer a ti, Senhor, por mais um dia que tu nos dá, Senhor, a possibilidade de aprender acerca de histórias, Senhor, que marcam aquilo que diz respeito à construção e desenvolvimento do evangelho aqui nesta terra, a maneira com que tu conduziu a tua palavra até chegar aos dias de hoje. Obrigado por aprendermos um pouco sobre a história de Martinho Lutero. Obrigado por começar a refletir acerca de alguns acontecimentos na vida dele e que nós venhamos tirar aplicações para nossas vidas e fazer com que, ao colocar em prática esses ensinamentos, nós venhamos também viver momentos transformadores aonde nós estamos e também em nossas vidas. Nós pedimos a ti que tu nos abençoe nesta quarta-feira, nos conceda um dia de paz, de vitória e rico da tua presença. É o que nós oramos aqui e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Olha, amanhã eu te espero aqui 6 e 7 da manhã, tá bom? Parabéns para você que está aqui acordando para o propósito.